Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas, misteriosas e incompreendidas da Bíblia, a serpente no Jardim do Éden. Todos conhecemos a história, uma cobra, um fruto proibido e a queda da humanidade. Mas e se eu te dissesse que essa narrativa vai muito além do que aparenta? E se a serpente não fosse apenas uma cobra, mas um ser divino caído que desencadeou uma batalha cósmica que nos impacta até hoje? Neste vídeo, vamos desvendar o que o texto hebraico original revela sobre essa história antiga, explorar quem realmente era a serpente e como essa enganação no Éden prenunciava a necessidade da humanidade por um Salvador. E aqui está a parte incrível. Veremos como essa mesma história revela uma promessa de esperança, uma vitória planejada desde o início e cumprida em Jesus Cristo. Fique conosco até o final para descobrir toda a verdade, os significados ocultos em Gênesis que poucos conhecem e como essa história de engano e esperança ainda afeta sua vida hoje. Confie em mim, você não vai querer perder o que temos para compartilhar. A história tradicional. Vamos começar com o que a maioria de nós aprendeu, a história de Adão, Eva e a serpente no Jardim do Éden. Esta história é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, mas muitas vezes é incompreendida ou simplificada demais. Em Gênesis 3:1 está escrito: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Em aulas de catequese, filmes e cultura popular, essa serpente é normalmente retratada como uma cobra literal que fala. A imagem de uma cobra sussurrando tentações para Eva é icônica. É uma história simples na superfície. A serpente engana Eva, ela come o fruto proibido, compartilha com Adão, e como resultado, ambos são expulsos do Jardim do Éden. Isso é tradicionalmente visto como a origem do pecado e a razão para o estado quebrado do mundo. Mas você já se perguntou por que aparece uma cobra falante na história? Por que Deus criaria tal criatura capaz de enganar sua criação? E por que essa serpente tem a capacidade de falar, raciocinar e desafiar o comando de Deus? Explorando o texto hebraico. Para entender verdadeiramente a história da serpente, precisamos cavar mais fundo, muito mais fundo, no texto original em hebraico. A palavra traduzida como serpente em nossas Bíblias em inglês é Nahash. Este termo é muitas vezes feito ao pé da letra para significar uma cobra literal, mas a língua hebraica é complexa, cheia de camadas de significado que muitas vezes se perdem na tradução. Em hebraico, as palavras muitas vezes carregam múltiplos significados e o contexto desempenha um papel enorme na interpretação delas. Enquanto Nahash pode significar serpente ou cobra, também tem uma dimensão simbólica e espiritual profunda que é negligenciada quando a história é lida puramente a um nível superficial. O termo Nahash vem de uma raiz que tem 3 significados principais. 1. Uma serpente ou cobra. 2. Um ser brilhante. 3. Um enganador ou encantador. Esta interpretação sugere que a serpente não era uma cobra literal, mas um ser sobrenatural radiante. O termo brilhante é uma reminiscência das figuras angelicais ou divinas ao longo da Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel 28, 13 e 14, o anjo caído é descrito como coberto de pedras preciosas, brilhando com glória. Isso se alinha com a ideia de que a serpente era um ser angélico caído, talvez até Lúcifer antes de sua rebelião. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo escreve: E não é de admirar, pois Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. A conexão com Lúcifer. Então, quem era esse ser no Éden? A conexão torna-se mais clara quando examinamos a queda desta figura. Isaías 14, 12 e 15 descreve ainda mais este ser, muitas vezes identificado como Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã ou portador de luz. A passagem diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, foste lançado por terra, você que derrubava as nações. Em seu coração você disse: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, eu me assentarei no monte da Assembleia. Este é o ser que muitos estudiosos acreditam que estava presente no Jardim do Éden disfarçado de serpente. Ele não era uma mera cobra, mas um anjo caído, um querubim outrora glorioso que se tornou um enganador.
Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão crucial. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A queda e suas consequências. Ao comer do fruto, Adão e Eva ganharam o conhecimento do bem e do mal, mas isso teve um preço alto. Eles experimentaram culpa, vergonha e alienação de Deus e um do outro. Seus olhos foram abertos, mas o que viram foi sua própria nudez, sua vulnerabilidade e sua separação da vontade perfeita de Deus. Em Gênesis 3, 22 e 24, Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar a entrada do jardim do Éden, impedindo Adão e Eva de acessar a árvore da vida. Isso não foi apenas um castigo, mas um ato de misericórdia. Deus não queria que eles vivessem eternamente em um estado caído, separados dele para sempre. Embora tenham sido exilados do paraíso, a promessa de redenção já estava em vigor. A descendência que esmagaria a cabeça da serpente um dia viria para preencher a separação entre a humanidade e Deus. Em Gênesis 3,15, Deus declara à serpente: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta promessa, transmitida desde o início, apontava para Jesus Cristo, que nasceria como plenamente humano e plenamente divino para trazer salvação a um mundo caído. A redenção através de Cristo. Quando Cristo veio à Terra, ele cumpriu esta antiga profecia. Ao contrário de Adão e Eva que caíram na tentação, Jesus viveu uma vida perfeita, plenamente obediente à vontade de Deus. Em Colossenses 2,15, Paulo descreve este triunfo em termos poderosos. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus tirou o poder das forças espirituais das trevas, desarmando Satanás e seus seguidores, tirando-lhes a autoridade e expondo sua derrota para todos verem. Em Lucas 10:18, o próprio Jesus refere-se a este evento dizendo: "Eu vi Satanás cair como um raio do céu." A ressurreição de Jesus confirmou este triunfo. Ao ressuscitar dos mortos, ele superou a consequência final do pecado, a própria morte. Apocalipse 21:4 nos dá um vislumbre desta criação restaurada. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Portanto, meus queridos irmãos, a história da serpente no Éden não é apenas uma história da queda da humanidade, é uma história de redenção. Desde o início, Deus tinha um plano para resgatar sua criação. A cruz é um símbolo desse resgate, um símbolo do amor infalível de Deus e de seu desejo de trazer seus filhos de volta aos seus braços. Através do sacrifício de Cristo, a derrota da serpente é completa e a esperança da humanidade é restaurada. Em conclusão, a serpente do Gênesis não era apenas uma cobra. O texto hebraico e o contexto bíblico revelam que ela era um ser poderoso e caído que buscava enganar a humanidade desde o princípio. Entender isso nos dá uma visão mais profunda da natureza da tentativa e da batalha espiritual que enfrentamos hoje. Se este novo entendimento mudou sua perspectiva sobre a história de Gênesis, por favor, dê um like, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais imersões nas verdades ocultas da Bíblia. Até a próxima, Deus te abençoe.